Sejam bem-vindos ao meu escritório. Belíssimo, né? Pois é, um chroma key maravilhoso. Anyways, o que a gente vai fazer hoje é um quadro novo aqui, um novo quadro, onde eu respondo perguntas de vocês. Então a gente vai fazer o seguinte, eu tenho algumas dúvidas que eu recebi aqui em comentários de vídeos que eu separei para o vídeo de hoje. E aí, se vocês tiverem outras dúvidas relacionadas à carreira de comissário de voo ou qualquer coisa relacionada à aviação, deixa nos comentários desse vídeo, que aí eu faço uma continuação desse daqui, né? Trazendo as respostas aí para o que for que tenha surgido por aqui, tá? Vai ficar mais fácil de eu coletar essas perguntas, de vocês participarem e eu trazer respostas. Porque responder nos comentários várias dúvidas às vezes é um pouco complicado para eu dar conta. Então sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, meu nome é Marcelo Bueno e nosso destino de hoje é o SAC, Serviço de Atendimento ao Candidato. Esse comentário é de 2 meses atrás, em um dos vídeos relacionados à Latam, onde a Jovínia, tá aqui para vocês, perguntou: tem que responder os 2 idiomas ou só inglês é suficiente? Porque na seleção da Latam agora de 2025, o inglês e o espanhol tá na prova, esteve na prova, né? E só que era um diferencial, não era obrigatório, o requisito, né? Mas sim tinha que responder os 2 idiomas. Porque se a gente acertar alguma coisa já é lucro, né? Melhor do que deixar sem fazer. Mas ter um inglês suficiente já seria bom. Mas vou aproveitar essa pergunta para trazer aqui o fato sobre os idiomas, né? Nem sempre idioma vai ser necessário, como não está sendo agora esse ano para a Latam. Está sendo um requisito, é um diferencial, né? Então, se você não tem, você tem chances de ser contratado. Agora, se você tem, vai ser muito interessante, principalmente o inglês. O inglês vai te abrir mais portas. Mas ter o espanhol também é legal. Então o espanhol pode abrir algumas portas. Mesmo que você já tenha o inglês, também é interessante ter o espanhol e vice-versa. Então eu colocaria o inglês aí como um requisito, um idioma mais interessante de se ter. Na sequência o espanhol. E se você puder ter os 2, melhor ainda. Próxima pergunta. O Matheus Nunes perguntou: vocês saberiam me dizer onde consulto o meu CCT? O CCT a gente consulta no site da ANAC. Eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui no canal de transmissão do Aeromoço, eu deixei os links, como vocês podem ver, de tanto onde você consulta suas licenças, que aí vai ser uma imagem parecida com essa daqui do Homer, tanto onde você consulta os seus resultados da ANAC, tá? Então você tem esses 2 links, então sistemas.anag.gov.br/resultado dos exames. Resultado dos exames, tá? Tudo junto, como tá escrito aí, você consegue consultar isso daí, ou então consulta de licenças, também sistemas.anag.gov.br/consulta de licenças. Então é aí que você consulta os seus documentos, tá? Se você clicar, vocês vão ver que abre uma página assim onde você coloca suas informações e consegue consultar a sua licença. Essa tem sido uma pergunta bastante recorrente, porque as empresas pedem esses documentos, né? Então estou trazendo aí para vocês saberem onde conseguir, tá bom? Próxima pergunta. Emanuel Victor perguntou: eu amei, então compensa mais trabalhar em uma empresa estrangeira? Em relação aos benefícios, onde é o site para carreiras? Isso daqui ele está perguntando em cima de uma das empresas europeias, da qual eu mencionei aqui no canal. Fiz um vídeo sobre algumas empresas da Europa, né? Foi um desses vídeos. Bom, eu acho que compensa mais você trabalhar numa empresa estrangeira se estiver dentro das suas possibilidades, né? Porque tem alguns requisitos que não vai funcionar para todo mundo, como residência, né? Visto de residência, permanência, permissão de trabalho. Isso é difícil de conseguir às vezes, ou dupla cidadania. Então não vai funcionar para todo mundo, mas caso seja seu caso, pode ser que seja interessante sim. As seleções até podem ser que sejam mais fáceis. Agora, também depende do que você quer para sua vida. Se você quer morar na Europa, se você quer morar no Brasil, então isso é muito particular, tá? Não acho que compensa mais ou menos do que a aviação no Brasil, propriamente dito. E em relação aos benefícios, eles são bem similares também. Vai ter algumas empresas no Brasil que vão ter benefícios mais interessantes, e aí vai depender muito do que você quer. E onde é o site para carreiras? Site de carreira de empresa aérea não existe aí um banco, né, um site para que você consulte todas as vagas de todas as empresas. Você tem que entrar no site da empresa que você quer trabalhar e no Trabalhe Conosco e procurar ali vagas para cabin crew
ou comissários de voo, ou tripulantes de cabine, tá? Então tem que ir uma a uma. Próxima pergunta. A Beatriz Meão perguntou: você pode ter base em São Paulo e variar entre Congonhas e Guarulhos, ou é definido um aeroporto só? Para questões de regulamentação, é definido um aeroporto só. Então, por exemplo, sua base é Guarulhos. Mas sim, varia entre Guarulhos e Congonhas. Então você pode tanto começar a sua jornada ou terminar em qualquer um dos dois aeroportos, independente do aeroporto que é a sua base contratual. Mas a base contratual é usada aí para questões de pagamento, questões de feriado às vezes, questões de descanso também, porque se você se apresenta em Congonhas e a sua base é Guarulhos, você vai ter, em vez de 12 horas mínimas de descanso, 13. Então tem algumas regrinhas aí que acabam influenciando nesse quesito. Mas sim, você apresenta nos dois, mesma coisa acontece no Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont. O Adalto Kowalski perguntou: qual a vestimenta mais adequada para essa fase presencial de dinâmica de grupos? Independente se for presencial ou digital, né, online, a vestimenta é a mesma, que é um social completo. Então tem que ser aquela coisa bem engomadinha, terno completo, gravata, completo, não tem muito o que fazer, meninas maquiadas, cabelo preso, como se fosse a entrevista do dia, né, presencial. Embora que a pergunta seja presencial, a vestimenta é nesse sentido. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu explico sobre apresentação pessoal, vestimenta, como se vestir. Embora eu acho que a gente já está precisando dar uma atualizada nesses vídeos, mas fica aí já a resposta. O Lucas Paulo de Lima perguntou: em que cidade/estado costuma acontecer a fase presencial? No ato da contratação, o comissário deve estar morando na cidade da base? A fase presencial vai variar de acordo com a empresa, mas tanto a Latam quanto a Gol costuma fazer em São Paulo e a Azul em Campinas. Alphaville? Por ali, no interior de São Paulo. E aí varia às vezes, tá? Às vezes é Alphaville, às vezes é Campinas. Bom, de qualquer forma, a Azul e a Gol e a Latam já fizeram em outras bases também, como Rio de Janeiro, então varia. Geralmente é São Paulo. E aí, no ato da contratação, o comissário deve estar morando na cidade base? Não. Mas seria interessante que você tenha um ponto de apoio na cidade base, porque você vai ter treinamentos nesse lugar, então você vai gastar uma grana para poder se hospedar por ali para fazer o treinamento, mas não necessariamente você precisa morar na cidade que é a sua base. Ark1966 perguntou: a carta proposta indica a base? Geralmente, nem sempre. Às vezes ela indica a base sim, que você vai estar contratado, mas às vezes você descobre na hora de pegar o crachá ou no primeiro dia de aula. Já vi acontecer, inclusive, de durante o treinamento eles indicarem qual seria a base, porque até então ainda não tinha sido definida. Então, pode acontecer de formas diferentes, mas geralmente costuma ser indicado na carta proposta. Arthur Melo New Empire perguntou: faria um vídeo sobre LinkedIn de comissário? Olha, eu até faria, mas talvez não faça. Por quê? Porque as seleções, elas de empresas aéreas grandes, né, no Brasil, elas não se pautam em LinkedIn, tá? Para comissários não acontece através dessa rede social, pelo menos para comissários comerciais, de empresas comerciais. Se for empresas de jato aéreo, né, empresas de aviação executiva, aí pode ser que sim, o LinkedIn acaba impactando nesse quesito, e aí serve também como network, e a aviação executiva é um network que acaba importando também. Pode ser que nesse sentido seja interessante, mas para comissários de empresas aéreas regulares, como Latam, Azul e Gol, não é necessário o LinkedIn, muita gente até nem tem, porque não é muito usado, tá bom? Principalmente para a vaga de comissário. Quem sabe isso não muda no futuro, vamos ficar de olho. A Sami perguntou: será que pode usar aparelho ortodôntico? Desculpa, gente, engasguei aqui. Sim, pode, não tem o menor problema, você pode usar aparelho fixo, aparelho móvel, pode cuidar aí dos seus dentes para correção, sem o menor problema. Para as empresas brasileiras isso não impacta em nada. Agora, uma coisa que eu diria para tomar cuidado é com as cores das borrachinhas que você estiver usando, tá? Use cores mais sóbrias aí, como preto, por exemplo, porque usar um verde-limão talvez não seja tão interessante para estar no seu sorriso numa composição de look social. Próxima pergunta. A Miriam Pereira perguntou: acha que posso ser contratada aos 54 anos como comissária? Fui
tripulante VASP. Independente de já ter voado ou não, eu recebi perguntas relacionadas à idade em alguns comentários aí de alguns vídeos diferentes, então já vou usar essa pergunta pra dar a resposta aí pra todo mundo, né? Independente de ter sido tripulante ou não, a idade não interfere, tá? Claro, ter experiência aí como tripulante ou experiência com atendimento ao cliente vai ser interessante, mas a questão idade não interfere. Sim, você pode ser contratada depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, não tem idade limite mais e as empresas de fato contratam desde que você seja aprovada no processo seletivo. O quesito idade não vai ser um impeditivo. Ah, não sei se eu acredito, vejo pouca gente mais velha entrando. Mas entram. E aí você vê menos pessoas mais velhas entrando, porque tem menos pessoas mais velhas tentando entrar. A maior parte do pessoal que está tentando entrar para a aviação está entre 20 e 30 anos. Essa é o núcleo de pessoas que mais tentam, é o núcleo de idade, né? Que mais tentam acessar essa carreira. E aí, em segundo lugar, vem de 30 a 36, assim. E aí, depois dessa idade, é bem escasso a galera que está tentando entrar na aviação. Então, dos 18 aos 36 é um maior volume de candidatos. Por isso que tem mais gente nessas idades sendo aprovadas e entrando também, tá? Mas a idade não interfere. Essas foram as perguntinhas aqui que eu separei para esse nosso primeiro encontro, para esse nosso primeiro vídeo aqui do AeroSAC. AeroSAC fica estranho? Para o SAC, para o Serviço de Atendimento ao Candidato. Então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu trago outro vídeo respondendo as dúvidas de vocês aí, com muito amor e carinho e cuidado, para que vocês se mantenham informados e não caiam aí em ciladas ou deixem de tentar alguma coisa porque não tinha uma informação de fato válida, né, correta, ou que realmente, sei lá, tem gente que não tentaria aviação porque acha que a idade interfere, mas não interfere. Então, tá aí as respostas para vocês. Espero que esse vídeo agrade e ajude vocês aí no futuro. Deixe as dúvidas do seu like e inscrição, já repeti isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Bem-vindos a bordo do canal que vai te guiar. O Aerobus é